para fazer sua explanação e depois vamos ouvir as considerações dos professores da banca. Eu quero agradecer a presença do professor Fernando Lins nesta manhã de segunda-feira sem ônibus e no final do semestre com ainda umas 200 provas para corrigir, e a professora Ione por estar aqui hoje. Parabéns, professora, obrigada. Então pode começar. Posso começar? O meu tema, né, ele é perda singular, o processo de despersonalização do adolescente com câncer. Né? Esse tema eu escolhi devido à relevância dele, certo? Por se tratar de um tema em que não há grandes pesquisas dentro da área, né? O meu tema ele é voltado totalmente para a psico-oncologia, certo? Uma vertente que ainda hoje é um tanto desconhecida, que não é muito estudada, certo? Muito menos o adoecer dentro do processo de adolecer, certo? São pesquisas bem limitadas que a gente tem nesse período de vida, que é um período de concretização, o período em que a gente passa por maiores transformações desde o nascer até a morte, certo? O período de vida do adolescente, né, o período compreendido como sendo chamado de adolescência, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai dos 12 aos 18 anos, certo? Essa fase ela é caracterizada justamente pelas mudanças biopsicossociais. O que vem a ser as mudanças biológicas, psicológicas e o encontro junto ao social da vida desse adolescente, que vai remeter a uma maturidade para chegar numa fase adulta de forma mais coerente, de forma mais madura, certo? De forma que você tenha uma personalidade bem formada e bem equilibrada para encarar o que a vida adulta vai aguardar, certo? O desenvolvimento da personalidade, para muitos, ele é tido como a tarefa mais importante da adolescência. É nesse período que vão ser criados os vínculos sociais, que vai ser estabelecido a coerência entre a personalidade e identidade e a coerência entre o vínculo da pessoa junto à sociedade, certo? Diante disso, é a busca pela maturidade e o equilíbrio, né? É justamente na adolescência que o jovem ele amplia a sua percepção do mundo, né? Ele vem aquela manipulação de ideias, né? Passa a perceber os pais de forma diferente e é quando ele começa a buscar a sua autonomia, né? Ele não mais aceita diretamente os julgamentos daqueles que estão de fora, né? Ele quer a sua autonomia própria, ele quer buscar-se, ele quer encontrar-se, né? E normalmente a proteção dos pais nessa fase, ela pode até revoltar esse adolescente, né? Nessa busca constante pela sua autoafirmação. Diante disso, para muitos há algo chamado despersonalização. Para alguns, a adolescência ela já vem a ser considerada uma fase em que há uma certa despersonalização. Por quê? Nessa fase você ainda não é criança, você não é mais criança, mas também não é adulto, né? É uma busca imensa de conflitos, né? Para muitos, a despersonalização ela é assemelhada à chamada personalidade múltipla, onde não é caracterizada, né, pela alteração persistente, né, da percepção de si mesmo, né? Não é como sentir-se separado do corpo, é simplesmente não se encontrar naquele corpo, né? É uma irrealidade de si para com o seu próprio eu, né? Normalmente vem acompanhada de uma grande ansiedade, pois esse conflito de eu não me reconheço dentro do meu corpo passa a ser algo bem angustiante, né? O câncer, ele é considerado, né, é um grupo de doenças, né, que se caracterizam pelas anormalidades das células, né, que possuem uma etiologia multifatorial, ou seja, não existe uma causa específica para o câncer, né, ainda não se chegou ao denominador que seja propriamente dito para que seja fator ocorrente do câncer, né? Mas sabemos que há predisposição genética, exposição a fatores de risco, contágio, né? Uso de cigarros, ingestão de substâncias, né? E muitos outros fatores.
A justificativa para esse trabalho, né, a compreensão desse tema, ele se torna relevante justamente porque existem pouquíssimos trabalhos nessa área, né, no adolescer, e o adolescer com câncer tomado dessa patologia existe muito menos ainda, né? Qual é a relevância disso para a psicologia, né? A compreensão do fator psicológico como algo determinante para quem vai passar por esse processo de adoecimento no adolescer, né, vai normalmente resultar nesse processo de despersonalização, né, que na maioria das vezes é gerado pela não aceitação do seu diagnóstico e que é totalmente desfavorecido, não é levado em consideração a partir do momento que a pessoa dá entrada nesse primeiro internamento, onde o que vai estar em foco é justamente o biológico, né? O tratamento do orgânico. O psicológico, se tratando principalmente desse fato de despersonalização, ele fica um tanto do lado, ele vai ficando um pouquinho escanteado, certo, né? O objetivo geral do trabalho é compreender justamente esse processo de despersonalização que vem a acometer o adolescente portador de câncer. Né? Os objetivos específicos do trabalho foram identificar os principais conflitos, né, interiores do adolescente com câncer, justamente porque a partir do momento que dá-se entrada no hospital com um diagnóstico de câncer, o orgânico é a prioridade, né, o psicológico ele vem a ser secundário, né, levantar quais são as limitações que mais incomodam esse adolescente, justamente porque é uma fase que vem a ser uma fase total de descoberta, passa a ser uma fase totalmente limitada diante do diagnóstico e do tratamento que vem a ser decorrente, certo? E caracterizar quais os fatores favorecem esse processo de despersonalização no adolescente com câncer, né? Dentro desses fatores, a gente pode colocar como um dos primeiros a limitação que é colocada. Essa fase de descoberta, de encontro, passa a ser uma fase totalmente limitada e voltada para o diagnóstico, voltada para um tratamento. A hipótese levantada diante desse trabalho, né, é que esse processo de adoecimento e hospitalização, ele vem a ser algo muito complexo, que podem gerar transformações psicológicas, físicas e sociais, que são totalmente impactantes na vida do adolescente, né? E chegam a gerar realmente essa despersonalização, ou seja, esse desencontro de si para com seu corpo, certo? Né? O método utilizado para essa pesquisa, né, foi um estudo bibliográfico, né, com base em materiais, né, já anteriormente elaborados, né, e construído principalmente através de artigos científicos, né. Os conteúdos dos textos eles foram agrupados conforme os objetivos específicos. Lembrando que o estudo ele passa a ter relevância uma vez que existem pouquíssimas pesquisas dentro da área. A formação da personalidade do adolescente, né, é o principal desafio enfrentado pelo adolescente durante toda a sua vida, uma vez que é nessa fase que ele vem a construir ou reconstruir a sua identidade, né, a sua personalidade. Né? Então, Erickson coloca que o adolescente ele pode vivenciar dois momentos, né? O momento da confusão de identidade, né, e da própria personalidade. Apresentam duas vertentes, né, duas dimensões existenciais, né? Uma chamada de crise ou exploração, né, que ele coloca que é a tomada da decisão, né, quando os antigos valores e escolhas eles são colocados em conflito de acordo com a posição que você tem agora, né, frente a essa nova idade, a esse novo diagnóstico, certo? E o comprometimento ou compromisso, né, que o indivíduo tem a realizar uma escolha relativamente firme. Ele coloca essas duas dimensões como essenciais justamente por ser uma crise, porque é a perda de todos os valores antigos que eu possuía anteriormente, né? E o comprometimento, é o momento que eu tomo a decisão de seguir algo, de ser alguém ou de tomar determinada decisão, né? Este momento ele corresponde às questões que o indivíduo mais valoriza, né? E com as quais ele mais se preocupa, refletindo assim sobre a sua própria identidade pessoal.
Ou seja, a crise e o comprometimento são dois momentos essenciais para que o adolescente tenha essa tomada de consciência, né, e tenha esse estabelecimento da sua própria personalidade. Como uma etapa do desenvolvimento psicológico da personalidade, né, a adolescência ela pode ser frustrante e difícil para os jovens, justamente pelas questões dos paradigmas que já foram colocados, né? Eu não sou adulto, mas também não sou criança, né? Eu não sei se eu posso ir além ou se eu tenho que ficar. Então é um conflito que é constantemente colocado e vem a ser algo muito difícil para a adolescência, certo? Automaticamente, por ser uma fase difícil e vir acompanhada de uma hospitalização, no caso do adolescente por câncer, esse medo ele passa a ser ainda maior. Ou seja, um conflito que por natureza já vem a ser algo marcante na vida do adolescente. Se tratando de um adolescente com câncer, podemos dizer que temos um problema elevado ao quadrado, uma vez que já é uma fase de medos. E se tratando do diagnóstico de câncer, apesar da medicina ser ter avançado muito nos últimos tempos, o câncer ele ainda remete diretamente ao medo da morte. Ou seja, é o conflito de vida versus morte. A minha fase de descobrimento passa a ser também a minha fase de limitação, a fase em que eu estou cara a cara com a morte. A hospitalização nesse período ela pode fazer com que o adolescente considere sua doença como um problema, como algo vergonhoso, um sinal de fraqueza, né? Ou mesmo como um castigo, partindo às vezes até de um princípio religioso. Por que é que eu estou sendo castigado dessa maneira? Porque é que justamente eu fui acometido com esta doença, né? E sem falar que ele também pode passar a utilizar a doença como um instrumento de rebeldia. A partir do momento que eu tenho meu diagnóstico, eu passo a utilizá-lo como instrumento primordial para ser feitas as minhas vontades ou para expor aquilo que anteriormente eu não tinha condições de expor por uma questão de limitação, que é colocada também nessa fase, né? Mas que a partir do momento que eu adquiro o estigma de doente, eu me dou o direito de falar tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu quero. Dentro da hospitalização na adolescência, né, um dos princípios para esse processo de despersonalização é justamente porque vai haver uma separação do ambiente social, familiar, dos interesses momentâneos que são considerados essenciais nessa idade, né, e a sua condição de dependência forçada, reforçada no caso. Né? Ou seja, a fase que era para eu estar construindo a minha independência, em que eu estava buscando a independência da minha personalidade, a independência dos meus pais, eu volto a regredir e eu volto a ser um ser totalmente dependente em função de um diagnóstico. Né? Essa questão, essa regressão dessa independência, ela vem a ser sentida na maioria das vezes como uma agressão, né, para o próprio adolescente, uma vez que a sua rotina de adolescente, de descoberta, de conquistas, ela sai de cena e vem à cena uma rotina totalmente hospitalar, em que eu vou ter que me adequar às rotinas de um hospital, eu vou ter que adequar a minha vida à função de um diagnóstico. O impacto dessa hospitalização depende da própria personalidade do paciente, né? Alguns autores vêm a colocar que a facilidade ou a dificuldade do paciente passar por esta situação é de acordo com a sua própria capacidade de tolerar frustrações. Ou seja, é levada em consideração também a questão dos limites que são impostos na vida. Normalmente, se for um adolescente com um nível liberal mais alto, provavelmente é um adolescente que vem a sofrer mais. Né? Esse adolescente, diante da hospitalização, ele pode reagir de diversas maneiras. Ele pode reclamar, ele pode rebelar-se, ele vai agitar, né? Ou ele pode se entristecer diante deste novo conflito, né? Que vem a trazer um dano emocional muito grave.
uma vez que a liberdade automaticamente ligada à adolescência sai totalmente de cena para ser colocada a uma limitação hospitalar. A despersonalização no adolescente, ela vem a surgir uma vez que o adolescente, em busca da sua personalidade ou instituição da sua identidade, vem a perder essa instituição a partir do momento que ele adquire o estigma de doente, né? Ou seja, o adolescente que buscava sua autoafirmação deixa de ter essa afirmação para adquirir um diagnóstico, o estigma de doente e ser reduzido muitas vezes à sua doença. Ou seja, por vezes ele deixará de ser João ou Maria para ser o portador de leucemia do quarto 322 ou osteosarcoma do quarto andar, né? E assim sucessivamente, né? Entre muitas implicações, isso acarreta, né? Para o diagnóstico de câncer, ele pode prejudicar diretamente o desenvolvimento da autoimagem, uma vez que essa também vai ser comprometida, uma vez que o diagnóstico tenha a ser totalmente agressivo e mexe diretamente com a imagem do adolescente, certo? Diante disso, ele pode perder o sentido da sua continuidade histórica e a sua perspectiva de futuro, uma vez que a partir do momento que ele está hospitalizado com esse diagnóstico, ele vai estar por diversas vezes cara a cara com a morte. E isso vai lhe mostrar o quanto nós somos finitos. Só que se tratando do adolescente, a fase de descobertas, né, essa perspectiva de futuro poderá estar comprometida diante desse diagnóstico e dessa hospitalização. A imagem corporal que o adolescente tem em si própria, né, ela vai ser diretamente afetada com
sistema imunológico que deveria estar fortalecido. E se tratando de um adolescente que deveria ser uma fase da vida totalmente saudável, onde apenas 6% dos adolescentes é que são acometidos de uma patologia grave, nós temos aí um fator bem mais agravante para um desequilíbrio emocional do paciente, pelo menos naquele momento, né? Esse processo, por se passar na adolescência, ele vem a ser muito mais complexo, uma vez que as alterações biopsicossociais que seriam fortalecidas ao longo dessa adolescência, né, passam a ser algo impactante. Impactante não pelas descobertas, mas impactante pelas limitações que foram colocadas, né, e advindas do diagnóstico juntamente com os seus internamentos. Na hospitalização, o foco e a atenção é voltado totalmente para o orgânico, enquanto o psicológico do paciente, que estava em desenvolvimento nesse momento, ele passa a ser algo secundário. Por vezes ele vem a ser justamente ignorado ou tratado de forma bem relevante, né? Espera-se quase que uma autoestima, um amadurecimento psicológico instantâneo daquele paciente, quando sabe-se que era uma fase onde haveriam etapas de concretização da sua própria personalidade, da sua identidade, e que são totalmente comprometidos diante desse diagnóstico, né? Automaticamente, diante disso, eu vou ter um prejuízo à noção de identidade que estava começando a se formar, mas que passa a ser totalmente alterada diante desse diagnóstico. Ou seja, eu vou ter uma pessoa que tinha uma disposição para descobrir a vida e vou reduzi-la ao diagnóstico. Alguém que tinha um mundo vem a ser uma pessoa que passa a estar entre quatro paredes, limitado a um diagnóstico doloroso, sofrido e um tratamento altamente agressivo, que vai mexer na autoestima, no corporal do paciente, pois por vezes o paciente engorda, emagrece, e a minha autoafirmação de mim mesmo, ela vem a ser totalmente comprometida diante destes casos. É algo bem doloroso para o paciente, né? E para nós, como psicólogos, ainda é uma vertente a ser muito descoberta, a ser muito estudada, uma vez que temos por obrigação olhar o ser humano como um inteiro e não reduzi-lo ao simples diagnóstico, principalmente na época que é de descobertas, de maravilhas. Eu não posso tirar todos os sonhos de uma pessoa, tirar tudo aquilo que estava sendo constituído diante da personalidade dela e reduzi-la simplesmente ao diagnóstico. É necessário que o paciente ele venha a ser olhado, né, como um ser humano completo, mesmo estando o seu tratamento primordialmente voltado para a questão orgânica, que é algo que precisa haver essa intervenção, né? Mas o paciente, como todo ser humano, ele possui a sua subjetividade. Com o adolescente isso não vem a ser diferente. E é extremamente necessário que essa subjetividade ela seja levada em consideração, uma vez que é na adolescência que são passadas todas as transformações necessárias para o amadurecimento e conclusão de uma personalidade que vai lhe dar um adulto equilibrado e disposto a carregar tudo que a vida adulta vem a lhe acarretar. Diante disso, eu trago para vocês um texto de um paciente que me demonstra total o que vem a ser a despersonalização de uma pessoa que passa por um diagnóstico de câncer na adolescência, né? Às vezes, sonhar se torna uma tarefa difícil e sem sentido, quando não vemos algo de concreto em um futuro próximo, algo que tem aquele chão de facilidade que iremos conseguir realizar aquele sonho. Estou vendo a minha vida mudar de uma forma que eu nunca esperei acontecer. As coisas mudaram de uma forma tão repentina, tão brusca e tão cruel. Ao mesmo tempo, as coisas não estão muito agradáveis para mim.
Obrigada, gente.